Sir Barristan Selmy, primeiro filho de Lionel Selmy. Aos seus 10 anos de idade, entrou disfarçado de cavaleiro misterioso em um torneio e, por seu pequeno tamanho, porém imensa coragem, recebeu a alcunha de Barristan, o ousado, de Sir Duncan o Alto. Entrou em outro torneio quando fez 16 e foi nomeado cavaleiro após derrubar o próprio Sir Duncan de seu cavalo. Atravessou as linhas defensivas da Companhia Dourada, matando múltiplos guerreiros pelo caminho, e matou Maelys Blackfyre em combate individual, pondo um fim em uma rebelião inteira. Foi nomeado para a Guarda Real aos 23 anos de idade. Aquele que pôs um fim na rebeldia de Duskendale, que começou quando o rei Aerys foi aprisionado e teve sua guarda assassinada. Disfarçado de mendigo e sozinho, Sir Barristan Selmy escalou as paredes da fortaleza com as mãos nuas. Matou todos que tentaram impedi-lo e resgatou o rei Aerys, conseguindo fugir com o rei mesmo com uma flecha cravada no peito. Lutou contra o exército de Robert Baratheon na Batalha do Tridente, e mesmo ferido por flechas, lanças e espadas, matou uma dúzia de amigos próximos de Ned Stark e Robert. Um cara tão foda que o Robert decidiu perdoá-lo para ter um valioso guerreiro ao seu lado ao invés de executá-lo por vingança. E após uma vida inteira de feitos lendários, foi morto por civis aleatórios, sem treinamento e um beco qualquer. Pera, que? Como assim? Essa é mesmo a última linha das crônicas de Sir Barristan? De acordo com os irmãos D&D, sim. Que puta contraste, não é mesmo? É quase como se do nada eu tivesse começado a falar de outra pessoa. Como é possível que todos esses anos de heroísmo misteriosamente acabem de forma tão patética? Será que é porque ele está velho, fragilizado e enferrujado? Não, meus amigos. A única coisa enferrujada aqui é o cérebro dos irmãos D&D. Barristan velho ainda é absurdamente habilidoso e jamais deveria ter sido morto por esse bando de mané. E não precisamos especular sobre isso. O material de origem tem a resposta que buscamos. Um corte rápido e ele estava de joelhos, com sangue escorrendo do rosto. Meryl limpou a espada em suas calças. Quem é o próximo? Eu sou. Arstan da Barba Branca saltou de seu cavalo e se posicionou sobre ela. O vento salgado balançava seus cabelos nevados e suas duas mãos estavam apoiadas em seu cajado alto de madeira de lei. Para quem não sabe, Arstan da Barba Branca é Sir Barristan Selmy disfarçado. E Meryl, conhecido como Bastardo do Titã, é o comandante do bando mercenário Second Sons. Esse cara aí, lembram? No seriado, Meryl só aparece pra ser escroto e é morto fora da tela. Mas nos livros, ele tenta assassinar Daenerys e ela é protegida por ninguém menos que Barristan Selmy. O velho fintou com uma ponta do cajado, puxou de volta e acertou a outra ponta mais rápido do que Dany conseguia acreditar. O bastardo do Titã cambaleou para trás, cuspindo sangue com um dente quebrado na boca. Barba Branca colocou Dany atrás de si. Meryl tentou cortá-lo no rosto. O velho se dobrou para trás, veloz como um gato. O cajado bateu contra as costelas de Meryl, o fazendo cambalear. Arstan deslizou para o lado, defletiu um corte horizontal, dançou para longe do segundo e bloqueou o terceiro ataque. Os movimentos eram tão rápidos que ela mal conseguia acompanhá-los. Missandei estava ajudando a se levantar quando ela ouviu algo quebrar. Ela pensou que o cajado de Arstan tinha quebrado, até que viu o osso saindo do tornozelo de Meryl. Conforme caía, o bastardo girou e avançou, lançando a ponta de sua arma no peito do velho. Barba Branca desviou a lâmina quase que desdenhoso e esmagou a outra ponta contra a têmpora do outro homem. Como podem ver, a resposta é um absoluto não. A velhice não tornou Barristan um inútil em combate. Tanto que ele tá vivo nos livros, e essa morte ridícula é pura invenção da cabeça de Benioff e Weiss. O combate que li pra vocês é só uma amostra do nível absurdo de maestria do velho cavaleiro. Diferente dos filhos da Arpia, que são ex-senhores de escravos, sedentários, que nunca sequer carregaram sacos de trigo em toda a sua vida, Meryl é um guerreiro experiente com anos de batalhas nas costas. Ele estava bem equipado, em boa forma, e era uns 40 anos mais jovem que o velho que enfrentou. E o mais importante é que ele tinha uma espada enquanto Arstan só tinha um pedaço de pau. Selmy, em desvantagem, o derrotou sem sofrer um único arranhão, como se o Meryl fosse uma criança tentando lutar com um tigre. Vocês acham mesmo que esse completo badass morreria numa simples emboscada de civis com facas? No livro, todo o hype sobre o nome dele se traduz na realidade. Vemos Sir Barristan derrotar guerreiros muito famosos em combates incríveis em algumas das minhas cenas favoritas de Gelo e Fogo. Ele destrói vários inimigos perigosos com a mesma facilidade do Mihawk arrebentando o Zoro.
Seus movimentos, quando vistos pelos olhos de uma pessoa destreinada como a Dany, são sempre descritos como quase invisíveis. E, no entanto, os irmãos D&D esqueceram de quem o personagem é e de que essa é uma história de fantasia. E decidiram matar o melhor espadachim vivo no planeta apenas para chocar o público. Digo isso, pois a morte de Barristan não tem nenhuma função narrativa. Ela não desenvolve nem a Daenerys, nem o Grey Worm. Ambos continuam com a mesma ideologia, personalidade e métodos, e nenhuma decisão crucial para a história vai ser tomada por causa da morte dele. Vocês já jogaram RPG Tabletop, ou RPG de mesa? Dungeons and Dragons, Vampiro, Pathfinder e etc. O que aconteceu nessa cena retardada de Meereen é o equivalente a um guerreiro nível 20 morrer para 7 goblins nível 1. Completamente ridículo. Ah, Egg, mas é realista. Ninguém consegue sair vivo se for cercado desse jeito por gente armada com faca. Os próprios irmãos D&D discordam do seu argumento. Observem. Jaime e Brienne são cercados, mas sobrevivem. Até o Sam é cercado e sobrevive. Stannis luta com vários oponentes e nem é ferido. Bronn faz o mesmo nessa própria temporada. E todos os citados, especialmente o Sam, são vastamente inferiores a Barristan Selmy como guerreiros. E além disso, todos os citados lutam com oponentes muito mais difíceis. Bronn enfrenta lanceiros treinados a cavalo, Jaime, Brienne e Sam enfrentam criaturas. E os Whites, que traduziram como criatura, mas eu vou chamar de zumbi para ser mais fácil de entender, são muito mais perigosos que os filhos da Arpia e os lanceiros. Zumbis têm força acima do normal, não se cansam, não sentem dor nem medo. Então não me venham com essa ideia de que não dá para lutar com vários oponentes. Todo mundo faz isso, mas quando chega a vez do melhor guerreiro do mundo, ele morre? Aham, tá. E a desculpa de que é realista nunca foi válida para começo de conversa. Game of Thrones é fantasia, não drama medieval ou documentário. Se pelo menos os irmãos D&D não tivessem copiado todo o foreshadow das habilidades sobre-humanas do Cavaleiro Ousado... Life is strange. Not so many years ago we fought as enemies of the Trident. I'm glad we never met on the field, Sir Barristan. As is my wife. I don't think the widow's life would suit her. I also had to replace someone's squire on short notice. Which knight was it? Barristan Selmy. What was he like? He was a painter. A painter who only used red. I couldn't imagine being able to fight like that. Olha o respeito que todos têm por ele. Eddard chega a sugerir que se tivessem lutado, ele estaria 100% morto. Até mesmo Ser Jorah, que tem motivos para não gostar dele naquele ponto da história, admite que aquele é provavelmente um dos melhores espadachins dos 7 reinos. You know this man? I know him. As one of the greatest fighters the Seven Kingdoms has ever seen. One of the greatest fighters. Fizeram um puta alvoroço sobre o retorno dele pra história e o episódio tentou com muita força gerar um hype sobre a sua presença ser crucial para a campanha da Daenerys pelo trono, e tudo isso não serviu pra nada. Esqueçam coerência na escala de poder e habilidade por um momento. Pior que o desrespeito ao legado do personagem é sua transformação em uma estátua. Eu não sei por que diabos ele é tão inútil no seriado. Todas as principais cenas de Selmy como agente ativo na história, incluindo seus combates individuais e em grupo, foram removidas. Ele é, de fato, crucial nos livros, mas não em Game of Thrones. Fora das páginas, Barristan Selmy é e sempre foi um personagem inútil. Sir Barristan, if it comes to battle, kill that one first. Gladly, Your Grace. Lembram dessa cena? Ela me deixou hypado. Fiquei na maior expectativa de ver essa lenda humana finalmente lutar com alguém. E nunca aconteceu. Ele só fez essa cara feia e acabou por aí. Ah, que desperdício. A função do Barristan no TV show é dar conselhos que muitas vezes são ignorados, agir como idiota e fazer exposição. Nada de errado com exposição de lore, eu adoro aprender sobre os personagens e sobre o mundo. Mas ele nunca foi só isso. Ele especialmente não é um imbecil no livro, mas olha isso aqui. Please, Your Grace, you must kill him. It would send a message. I think you should exercise restraint, Your Grace. Why? For one thing, he may have valuable information. The son of the Harpy has no more valuable information.
How do you know that? Because I questioned him. Lógico que ele interrogou um inimigo capturado. Como que o Barristan não supôs isso? Como você sabe que ele não tem informações? Vocês se divertem humilhando personagens que vocês não gostam, não é mesmo? Selmy é um general experiente que, embora não goste, entende política sim e, acima de tudo, é um guerreiro nato, um prodígio da morte. Eu não sei de onde diabos eles tiraram essa versão patética do personagem. E esse foi só um dos motivos para o meu desprezo a essa temporada. Eu costumava achar ela bem razoável, mas reassisti-la para fazer esse vídeo reduziu em muito meu apreço por ela. Porém, eu entendo que meu desdém é só meu viés pessoal. A realidade é que a maioria do público ainda era muito fã de Game of Thrones na Season 5 e 6 e tem bons motivos para isso. A quinta temporada é basicamente uma mistura de momentos incríveis e momentos estúpidos. E as partes boas, de certa forma, escondem as ruins. É quase como derreter chocolate num panelão para fazer brigadeiro e colocar uns pedacinhos de bosta de cachorro na panela sem ninguém ver. A mistura é 95% chocolate, 5% bosta, mas a triste realidade é que muitos comeriam o brigadeiro e diriam delicioso. Mas antes da análise do enredo, quero dar uma olhada na parte mais técnica, diálogo e composição. Muitos nem percebem que no exato momento que a Season 5 começa, a qualidade do diálogo despenca. É quase como se tivessem trocado a equipe inteira de escritores do nada, porque de brilhantismo, vamos para a mediocridade já logo no primeiro episódio. How many brothers can say that they've killed a White Walker and a Fen? I might be the first in history. These men need a firm arms. Always have. They're poachers and thieves. Not soldiers. That one hates me. If Sir Alice is chosen as the new Lord Commander, he hates the wildlings. All the wildlings. Don't let them send us away. It's not a sure thing. Sir Dennis Mallister has commanded the Shadow Tower for 20 years, and people say he's a good man. He's running against Sir Alice. Sam, don't let them send us away. I told you. Wherever you go, I go too. You can't leave, they'll execute you. Nossa, Egg, você tá exagerando. Não tem nada demais nesse diálogo. Sim, o diálogo não é nada demais. Sendo mais específico, ele não é nada. Literalmente nada. Porque ele é um recap. A conversa inteira é uma recontagem dos episódios anteriores. Lembra do que o Sam fez? Lembra do que ele prometeu pra Gilly? Lembra que ele matou um White Walker? Lembra disso? Lembra daquilo? Os irmãos D&D provavelmente acharam que o público tinha memória curta, ou não teriam paciência de rever as seasons anteriores. O diálogo não tem função ou subtexto e é só um relatório do passado. Não é que o diálogo é ofensivo de tão ruim. É que ele é essencialmente inútil e muito inferior ao que veio antes. Em contraste a esse, dá uma olhada num diálogo da Season 4. Lord Hand, Lady Cersei, Ilaria Sand. Charmed. Can't say I've ever met a Sand before. Aqui a gente já começa com uma provocação sutil. Cersei deixa implícito que Ellaria está fora do seu devido lugar, e que uma mera bastarda não pertence àquele ambiente de nobreza. Ellaria retruca com uma ameaça igualmente velada. We are everywhere in Dorne. I have 10,000 brothers and sisters. Não existem 10.000 Sands em Dorne. O que existe é um povo supostamente unido, quase todos guerreiros. Seus irmãos e irmãs de pátria, não de sangue. Sendo assim, Cersei deveria tomar cuidado com seus insultos, ou teria que lidar com cada um deles. E então, Oberyn adiciona essa frase absolutamente brilhante para apontar a hipocrisia da Cersei. Bastards are born of passion, aren't they? Os bastardos dela com Jaime nasceram da paixão e Oberyn sabe disso. Ela criticar Ellaria por não ter sangue puro é ridículo, considerando seus filhos falsos Baratheon. 3 linhas e aprendemos sobre a força militar de Dorne, sua cultura, seus hábitos, a personalidade da Cersei que gosta de humilhar aqueles que possuem menor status de nobreza, a sagacidade do Oberyn com sua resposta e a coragem da Ellaria ao enfrentar a rainha. Desse nível de eficiência simplesmente incomparável, transicionaremos para recap atrás de recap, pois não vai ser só o diálogo do Sam não. A temporada inteira tá lotada de conversas sobre cenas que já vimos e já entendemos no passado. Deixo aqui uma teoria. Como os irmãos D&D estavam ficando sem livros para copiar, eles estão enchendo linguiça com conversa repetida. Have you decided yet whether you're going to have me killed? It's probably my safest option. I can see why you would think so. It's what your father would have done. Até quando o subtexto está presente, ele contém repetições.
Tyrion está tentando nos lembrar do Lord do Rei Louco com sua fala e, de novo, nos dar informações que já sabemos. And what would your father have done? My father, who publicly sentenced me to death. I'd say his thoughts on having me killed were abundantly clear. Is that why you killed him? Someday, if you decide not to execute me, I'll tell you all about why I killed my father. E observem que aqui nem subtexto tem. Tyrion está dizendo diretamente o que aconteceu na Season 4, palavra por palavra. It's not impossible that Varys was right about you after all. Varys? King Robert's spy master? Yes, he's the one who convinced me to come find you. He was my traveling companion before Ser Jorah seized that role for himself. Preciso continuar? O diálogo inteiro só está nos lembrando de quem é o Varys, quais suas opiniões, para quem ele trabalhava no passado, quais suas habilidades, sua fama e até mesmo sobre ele ter sido o companheiro de viagem original de Tyrion. Deu para perceber? É tudo recapitulação. Não tem quase nenhuma informação nova na cena inteira. Mas de que adiantaria só reclamar? Vamos fazer um exercício de escrita criativa. Vou resetar essa cena para o começo e remover tudo que é inútil e repetido e condensar toda a informação de fato nova da cena. Ao invés de recaps, vou adicionar tempero ao diálogo, desenvolvendo os personagens, os caracterizando e avançando a trama para frente. Vou tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo, usando a técnica básica de escrita. Tirem suas próprias conclusões se minha versão da cena ficaria melhor, beleza? Vamos lá. Is that why you killed him? Primeiro, minha versão já começaria com essa frase. Eles estarem conversando numa boa já nos informa que a Daenerys decidiu não executar o Tyrion. Ninguém precisa falar isso, o público não é burro. E a frase em si deixa claro o interesse dela em suas motivações. Toda aquela discussão sobre o que já vimos na tela é desnecessária. Delete. E aqui começa meu diálogo original. Vejo que agora acredita que sou mesmo Tyrion Lannister. Você está sendo caçado por toda parte. Não foi difícil confirmar sua identidade. Eu solucionaria algo que os irmãos D&D esqueceram. Daenerys não tinha certeza que esse anão que chegou com Jorah era Tyrion de verdade e isso foi simplesmente esquecido pela trama. E só dizer que ela descobriu sua identidade não seria suficiente. Explicar como ela fez isso também é importante. Continuando, eu removeria todo o trecho nos lembrando sobre o Varys, pois, de novo, já sabemos sobre tudo aquilo, e responderia perguntas que o público de fato tem interesse. Por exemplo, como está o estado de espírito de Tyrion? It's not impossible that Varys was right about you after all. Depois dessa frase, Tyrion diria: "E isso é uma pena." Uma pena? Daenerys perguntaria: "Se me executasse sem piedade, eu teria menos problemas." É o que ele diria se ainda estivesse depressivo e querendo morrer. Uma pena que você não queira reinar sobre as cinzas. Caso o Tyrion ainda esteja com tanto ódio do povo de King's Landing que um genocídio soa como uma boa ideia. É uma pena não poder mais me afogar em vinho sem preocupações. Isso nos informaria que o Tyrion recuperou sua vontade de lutar e não quer mais se matar de tanto beber. Existiam várias opções de diálogo para nos informar da evolução psicológica do personagem. Como ele está se sentindo depois de tudo. Tyrion começou a temporada afundado na depressão e em nenhum momento fomos informados sobre isso ter mudado ou não. E esse foi só um exemplo de como poderiam ter usado essa cena. Eles também poderiam ter avançado a trama com a Daenerys explicando seu plano e o Tyrion opinando, ou talvez feito ele dar uma ideia melhor, o que serviria como incentivo para ela perceber o valor dele como conselheiro. E eles também poderiam ter nos dado caracterização sobre os dois, suas personalidades, tipo assim. A perda de Ser Barristan criou uma fenda em meu conselho e meu coração. E agora me pergunto se você veio para cobri-la ou rasgá-la ainda mais. Eu não teria como substituir Barristan Selmy, vossa graça. Afinal, meus braços são curtos demais para decapitações. Mas minha língua é habilidosa. Ou pelo menos é o que dizem em todos os bordéis por onde passei. Por acaso eu era o único querendo saber como a Daenerys se sentia sobre a perda do Barristan? Não só emocionalmente, mas na prática. Como ela afetava seu campo político. E que tal o Tyrion voltar a ter uma personalidade que não fosse quero morrer? Na minha opinião, qualquer coisa teria sido melhor do que uma recontagem de cenas anteriores. Concluindo, minha versão final ficaria mais ou menos assim. E para os estudiosos da técnica, colocarei entre parênteses a função geral de cada linha. É só pausar o vídeo se quiser ler. Então foi por isso que você matou seu pai? Vejo que agora acredita mesmo que sou Tyrion Lannister. Você está sendo caçado por toda parte. Não foi difícil confirmar sua identidade. Não é impossível que o Varys estivesse certo sobre você afinal. E isso é uma pena. Uma pena? É uma pena não poder mais me afogar em vinho sem preocupações.
A perda de Sir Barristan criou uma fenda em meu conselho e em meu coração. E agora me pergunto se você veio para cobri-la ou rasgá-la ainda mais. Eu não teria como substituir Barristan Selmy, vossa graça. Afinal, meus braços são curtos demais para decapitações. Mas minha língua é habilidosa, ou pelo menos é o que dizem em todos os bordéis por onde passei. E então, o que vocês acharam? Mesmo se você achar que ficou pior e mal escrito, o que seria perfeitamente justo, você tem que admitir que não tem nenhum recap nem informação repetida nele. E isso foi só um exemplo de como poderiam ter usado uma cena. Eu não estou alegando que a cena tinha que ser curtinha como a minha. Meu intuito aqui era explicar o problema e dar uma aulinha de composição de diálogo como exemplo rápido, não reescrever o episódio inteiro. Deixem suas opiniões nos comentários e escrevam suas próprias versões se quiserem. É divertido e também boa prática. Agora vamos pro enredo. Essa temporada comete 3 enormes pecados, que não apenas derrubam a qualidade da season, como vão causar danos irreversíveis à série como um todo. 1. A morte de Barristan Selmy, que já discutimos. 2. O personagem inteiro de Stannis Baratheon. 3. O enredo inteiro de Dorne. Vamos na ordem. Pra gente falar do Stannis, a gente tem que falar também de Jon Snow, pois a história de ambos está conectada, tanto na série quanto no livro. Para início de conversa, devo frisar que o Jon da série é completamente diferente do Jon do livro, similar ao Tyrion da série nesse sentido. Porém, eu não considero isso algo necessariamente ruim. Dá uma olhada no vídeo da Season 4 que lá eu explico o motivo disso extensivamente. Sim, o Jon do livro é superior porque o livro inteiro é superior. Mas pelo menos até o final da Season 6, eu considero o Jon da série um personagem perfeitamente aceitável. Mas afinal, quem é o Jon Snow do seriado? Um herói puro. Algo que simplesmente não existe nos livros. Jon do livro mente, manipula, faz política e tem desejos egoístas. Jon da série é basicamente um santo. Eu não sou um dos adeptos da filosofia. Pessoas puramente boas e incorruptíveis não existem. Esse é o caso do George, e tudo bem, mas eu não considero a decisão de colocar uma figura heróica na versão para a TV como uma grande falha. A culpa é do próprio George, que não termina a porra do livro, e por isso forçou a equipe da série a inventar a continuação da história. Como eu poderia xingar os irmãos D&D por alterarem personagens se o autor original não entregou material? Dito isso, Jon começa a história como um rapaz perdido. Ele tem enorme respeito e amor pelos Starks, mas não se sente como um deles. Catelyn, especialmente, o tratava como uma pedra no sapato, o desprezando abertamente e sendo mais fria com ele que a própria muralha. Tamanha essa frieza que Jon preferiu tentar uma vida no extremo norte, pois não existe frio mais cruel que o de sua mãe. Mas Catelyn não era o único problema. Enquanto bastardo, Jon sentia que não tinha um futuro, nem em Winterfell, nem em lugar nenhum. E então, se baseando em contos glamurosos sobre a lendária Patrulha da Noite, e também influenciado por seu tio Benjen Stark, que já fazia parte dela, o jovem decidiu se juntar à Ordem para mostrar ao mundo seu valor. Lá, talvez Jon encontrasse um propósito, um futuro. Só que logo de cara, a realidade deu um soco em suas expectativas. Não tinha nobreza ou heroísmo algum naquele lugar. Pelo contrário, a maioria de seus colegas de patrulha eram bandidos, estupradores e assassinos. Ele era constantemente humilhado por Alliser Thorne, xingado, rebaixado e zombado. E então, como se estivesse tentando se vingar da crueldade do mundo, Jon descontou sua frustração nos outros e quase acabou morto. Foi a sabedoria do Tyrion que o ensinou que o mundo não é tão preto e branco. A patrulha também estava cheia de rapazes inocentes que só estavam ali por terem mexido com gente errada. O próprio Sam, que se tornou seu melhor amigo, foi enviado para lá por causa do desprezo que seu pai tinha por ele. E então, o Jon, que era só um garoto perdido, após fazer grandes amigos em Castle Black e salvar a vida do comandante, percebeu que ali ele tinha valor. Receber a espada Longclaw do comandante Mormont cimentou para o personagem que seu lar era em Castle Black. Pela primeira vez em anos, ele sentiu um senso de propósito. Jon passou a se dedicar a fazer o que é correto para consolidar essa sua nova posição. Sim, Jon é um cara muito gente boa, tem caráter e determinação, mas no fundo, essa dedicação toda à prática do bem é uma tentativa desesperada de ser reconhecido e respeitado. Ela emana do seu desejo de encontrar seu lugar no mundo e seu propósito na vida. Esse é o núcleo do personagem. Um núcleo que, aliás, permite que Jon deixe de lado seu preconceito e entenda a situação dos selvagens com empatia genuína.
Qualquer outro membro da patrulha na mesma situação jamais teria chegado nas mesmas conclusões que o Jon vai chegar no final da Season 5. E isso é crucial para o arco do personagem. No seriado, não tem muita nuance ou dilemas morais em suas ações. Na Season 2 e 3 ele se infiltrou no acampamento de Mance Rayder, viu os selvagens pilhando vilarejos e matando gente inocente, e ainda assim ele não desenvolveu nenhum tipo de preconceito contra eles. Ele entendeu que aquilo era uma luta desesperada por sobrevivência, mas também não se juntou a eles em seus pecados. E assim que seu disfarce foi quebrado, ele voltou para a patrulha e reportou tudo o que sabia, demonstrando lealdade inabalável. Até mesmo seu ato supostamente mais egoísta, violar seus votos de celibato ao se deitar com Ygritte, foi por amor. Um sentimento que você dificilmente vai conseguir enquadrar de forma negativa. Concluindo, Jon da série é tão bonzinho e certinho que eu não consigo pensar num único momento em que ele foi genuinamente falho, ganancioso ou mau caráter. E isso chega ao extremo de, após ser nomeado Lorde Comandante, ao invés de mandar Alliser Thorne pra puta que pariu, ele o nomeia primeiro Ranger baseado em sua competência e experiência. Isso depois de meses sendo humilhado e antagonizado. Lorde Comandante Snow não ressente ninguém, não se vinga de forma mesquinha, não abusa de seu poder político para ganho pessoal e não se corrompe. Um pouco diferente do Jon dos livros. Em Game of Thrones, ele é basicamente perfeito. E por isso eu não discordo de quem critica esse personagem, pois ele vai contra os temas centrais de Gelo e Fogo. Mas devo dizer que eu, particularmente, não me importo se os irmãos D&D acharam que a história precisava de uma representação de heroísmo para termos alguém por quem torcer. O verdadeiro problema, na minha opinião, é eles estabelecerem o personagem como o arauto da justiça apenas para remover seus testículos na Season 7 e 8. I gave up my crown, Sam. I bent the knee. I'm not king in the north anymore. I never wanted a crown. I don't want it. I don't want it, and that's what I told him. You all crown me your king. I never wanted it. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, se torna sua frase favorita. Mas whatever, assunto pro futuro. Frisar a natureza de Jon Snow tinha um propósito específico nessa análise. Demonstrar para vocês que toda a trama da Season 5 a 8 só é possível se o Jon for essa criatura à prova de falhas. Como exemplo, quando Mance Rayder, o rei além da muralha, decidiu tentar invadir o Westeros com 100 mil aliados, e ele quase conseguiu, logo no primeiro dia de batalha, nosso querido Santo Jon decidiu ir pessoalmente negociar com ele. A verdade é que a derrota de Castle Black era iminente, por causa da discrepância gigantesca de números. E por isso, o jovem bastardo partiu em uma missão suicida, com total intenção de morrer tentando levar o Mance com ele para desestabilizar a liderança dos selvagens. Se Jon tivesse só 1% de egoísmo nas veias, ele não cometeria tantos atos de autossacrifício. Pra quem não sabe, no material de origem, Jon só não é enforcado por ter matado Cor em meia mão por ter ficado imensamente popular após sua performance na defesa da muralha. Foram Alliser Thorne e Janos Lynch que o enviaram nessa missão suicida para tentar se livrar dele. Percebem a diferença? No livro é uma manobra política de seus opositores, na série é heroísmo puro. E é aqui que entra Stannis Baratheon. Quando tudo parece perdido, Stannis chega com 6 mil cavaleiros e destrói o exército desorganizado dos selvagens. 100 mil ou não, fato é, eles são tribos desordenadas e mal equipadas. Quem não é pego no ataque foge rapidamente e quem sobra se rende ou é morto. Não fosse por Stannis, quase 100 mil invasores teriam entrado no reino e tomado boa parte do norte no dia seguinte. Mas por que o Stannis foi lá? A resposta correta é porque ele é Stannis the Manis, o rei que se importa. Stannis é o único monarca que entende o real valor e missão da patrulha. Até a série reconhece isso. I'm told you killed a White Walker. Did you, Grace? How? With a dagger made of dragon glass. Why would Obsidian kill a Walker? I don't know. I've been going through all the old manuscripts hoping to find something. I've seen it, Your Grace. Seen what? The army of the dead. And when they come... We have to know how to fight them. Keep reading, Samuel Tarly. Robert, Cersei, Joffrey, Tommen, Renly, Balon e até o Ned Stark. Ninguém acreditava na ameaça dos Caminhantes Brancos.
Nenhum deles realmente respeitava a importância da patrulha e da muralha. Pode-se argumentar que o Ned tinha grande respeito pela Ordem e ele até enviou soldados a pedido de Yoren, mas Ned deixou claro que ele não acreditava no ressurgimento dos White Walkers, mesmo depois de ouvir da boca de um desertor que esse era o caso. Ninguém levava isso a sério, exceto pelo Stannis. Mas quem foi que disse que os irmãos D&D entendem esse personagem? Na série, Stannis só foi pro norte para mendigar homens e suprimentos da patrulha. E o pior é que ele fez isso de forma incompetente, como vou demonstrar já já. Vamos analisar a completa aniquilação de Stannis Baratheon, o segundo pior assassinato de caráter do seriado logo depois do Jaime Lannister. Stannis é descrito nos livros como uma rocha indestrutível. Um homem que não sorri, não se dobra, não muda de ideia, não ouve conselhos e não tem personalidade. Só que lá nos livros isso é apenas ironia narrativa. George cria um contraste interessante entre o que dizem sobre Stannis e a realidade, pois pelo menos nos livros, Stannis é absolutamente hilário. Sim, eu disse hilário. Ele acaba sendo um dos personagens mais engraçados da trama, tipo um artista de stand-up acidental. No encontro de Stannis com Renly, a seguinte conversa acontece. Ano passado eu estava tramando para tornar a garota a rainha de Robert, disse Renly. Mas de que isso importa? O javali levou Robert e eu levei Marjorie. Você ficará feliz em saber que ela veio a mim virgem. Na sua cama ela provavelmente vai morrer virgem. E aqui, homens da patrulha estavam discutindo quem seria o melhor candidato a comandante. Aquilo pegou o Lord Janos de surpresa. Ele sorriu sem certeza e começou a suar, mas Bowen Marshall ao seu lado disse: Quem melhor para comandar os Capas Negras do que um homem que um dia comandou os Dourados, Majestade? Qualquer um de vocês, imagino, até o cozinheiro. Tem dezenas de momentos como esses na história original. Stannis é sarcástico, não leva desaforo e é um mestre na arte do insulto. Assim como Olenna Tyrell, toda vez que ele tá na página eu abro um sorriso, antecipando que pérola ele vai dizer dessa vez. Mas a realidade é que o que foi pra série não é nem 10%. Infelizmente. Só que mais importante que sua personalidade é sua sabedoria e prudência. Stannis entende uma coisa que é crucial a qualquer líder. Jamais tome decisões baseadas em arrogância ou status. Lógica e coerência são as chaves do sucesso. Se alguém lhe dá um conselho precioso, não o desperdice só porque você não gosta da fonte. Todos o conhecem como alguém rígido, impossível de persuadir, mas no livro isso não é nada mais que uma falsa impressão. Stannis sempre respeitou bons conselhos, desde que sejam embasados em evidências concretas. Que tal uns exemplos? Quando Davos estava preso por tentar matar Melisandre, ele aconselha que Stannis marche para a muralha. E mesmo estando furioso com o que seu subordinado tentou fazer, assim que viu a carta do Maester Aemon e percebeu que a ameaça era séria, Stannis fez exatamente o que ele sugeriu. Um rei protege seu povo, ou ele não é um rei de verdade. Não apenas Stannis deu ouvidos às palavras do Cavaleiro Cebola, mesmo com raiva dele, como também cumpriu seu dever de protetor do reino, sem reclamar. Não é como se ele soubesse que a possibilidade de recrutar os selvagens surgiria. Nos livros, não tem nem como a gente alegar que ele foi lá por interesse. E nos livros, quem oferece aos selvagens a possibilidade de passarem por Castle Black e de morar nas proximidades do norte foi o Stannis, não o Jon. Afinal, como futuro rei, ele tem a autoridade de deixá-los entrar em seu território. Eu não sei da onde os irmãos D&D tiraram que o Lorde Comandante tem permissão para decidir isso. Stannis querer recrutar os selvagens para seu exército já o define como alguém razoável que não tem a mentalidade clássica de que todos que não nasceram desse lado da parede são inimigos. Pelo menos nesse sentido, ele é tão mente aberta e sem preconceitos quanto Jon. E ele não para por aí. Stannis não marcha direto para Winterfell que nem um idiota suicida. Ele ouve um conselho do Jon, que conhece o norte muito melhor que ele, ignora o fato dele ter apenas 16 anos de idade, e primeiro vai recrutar os homens que moram nas montanhas do norte, conseguindo vários clãs e um total de 3.000 homens extras para sua causa. E em seguida ele marcha para Deepwood Motte que ele toma dos Ironborns. O Stannis de verdade é um brilhante general que usa tática e inteligência. Um homem coerente e justo que ouve conselhos desde que sejam embasados em boa lógica. E acima de tudo, Stannis é um homem paciente.
A palavra impulsivo sequer deveria existir em seu cérebro, mas o da série, além de impulsivo, é burro. Tão inconsistente que de uma cena para outra ele parece ter se transformado em outra pessoa. É a partir do momento que ele chega em Castle Black que a série começa a defecar na trama e no personagem. Primeiro, vamos analisar a burrice e a impulsividade que mencionei. We're running out of food. We can't open the supply line until the snow clears. The storm crows rode off last night. 500 men. We should head back to Castle Black. I retreated from King's Landing, Sir Davos. If I retreat again, I become the king who ran. We march to victory, or we march to defeat. But we go forward. Tá. Primeiro que isso não existe. E eu não tô falando só de Game of Thrones. Toda a guerra na história do planeta foi feita de movimentos militares, incluindo ataques, defesas, cercos e, com certeza, recuos. A ideia de que recuar de uma batalha inviável era visto como covardia é delírio. Os irmãos D&D estão confundindo deserção, que é quando os soldados fogem por conta própria e abandonam a batalha, com recuar por ordem do comando. Generais recuarem de posições perdidas para economizar homens e suprimentos é tão normal quanto lavar o rosto de manhã. Não é algo atípico, que se você fizer muito, todos vão considerá-lo fraco ou whatever. E muito pior que a lógica externa das guerras medievais no mundo real ser violada, é o fato do próprio Stannis nem mesmo acreditar nisso. Sabe como eu sei disso? Os próprios irmãos D&D me disseram. You're Samwell Tarly. Your father's Randall Tarly. Defeated my brother at the Battle of Ashford. Only battle Robert ever lost. I told him he shouldn't go so far west so soon, but he never listened. Ué, mas você não é o Mr. Avança, não importa o que aconteça? Eu não sei da onde que eles tiraram essa ideia que o Stannis ignora números, equipamento, alimentação e condições climáticas e simplesmente marcha pra frente, pra derrota ou pra vitória, não importa o que aconteça. Em uma cena ele entende movimentação militar, na outra ele quer avançar no meio da neve sem comida e perdendo soldados. Mas Erg, ele explicou que se o inverno chegar, vão levar anos para poderem tentar de novo, e é só por isso que ele tá com pressa. Nesse momento aqui, com ele tendo perdido só 500 homens, talvez esse argumento se sustente. Mas Stannis vai querer continuar seguindo em frente com essa ideia maluca, mesmo depois de perder mais 3.000, incluindo com seus cavalos, metade de seu exército. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Vou concluir a análise da inconsistência absurda do Stannis primeiro. Ele é severo e cruel o suficiente para queimar Mance Rayder vivo, mas ele não apenas aceita que os selvagens não se juntem a ele, como também aceita que o Jon use seus barcos emprestados para ir salvar ainda mais deles. Pera, então ele é um rei cruel ou um bom samaritano que faz caridade? Estamos falando de prisioneiros que mataram seus súditos com intenção total de invadir o reino. No mínimo, Stannis deveria ter negociado com Tormund. Aliás, não. Ele deveria ter exigido cooperação deles. Beleza, eu empresto os barcos. Vocês salvam o povo de Hardhome. Mas só se os já capturados vierem comigo para a batalha. Minha frota não é de graça. Mas né, ele só dá os barcos pro Jon e deixa ele salvar os caras em Hardhome com seus recursos a troco de nada. Sequer um selvagem se juntou a ele. Mas quando falamos de inconsistência, teve uma coisa ainda mais nojenta que os irmãos D&D fizeram com o personagem. Dá uma olhada nisso. I was told you would die. Or worse. Everyone advised me to send you to the ruins of Valyria to live out your short life with the Stone Men before the sickness spread through the castle. I told them all to go to hell. I called in every maester on this side of the world, every healer, every apothecary. They stopped the disease and saved your life. Because you did not belong across the world with the bloody Stone Men. You are the Princess Shireen of House Baratheon. And you are my daughter. Oxi, Egg, como assim? Mó cena bonita. Sim, essa cena é excelente e tocante. E ela nos mostra que Stannis pode parecer frio, mas ele ama sua filha. Exceto pelo fato de que ela não é nada mais que manipulação emocional. Stannis é um pai relativamente ausente nos livros, e cenas como essa só existem na série, com o único propósito de tentar nos chocar ainda mais quando chegar a hora de...
Vamos falar sobre o sacrifício de Shireen Baratheon. Primeiro, eu já vou começar enterrando o contra-argumento mais comum da internet. Egg, foi o próprio George que disse pros irmãos D&D que isso ia acontecer. O Stannis eventualmente vai queimar ela nos livros também. Sim, é verdade que aparentemente ele disse, mas de forma bem vaga e todo o contexto foi ignorado. No livro, Stannis está a centenas de milhares de quilômetros da filha. Nem se ele quisesse ele teria como ordenar seu sacrifício e assisti-lo de perto. Pois o Stannis não é retardado e ele não leva criança para o campo de batalha, coisa que ele faz na série pela pura conveniência de matá-la mais fácil. Eu aceito que o Stannis a sacrifique por absoluta necessidade em ventos de inverno. Quando ele ver que a muralha inteira caiu e uma horda sem fim de mortos está marchando para o sul, Stannis, aquele que cumpre seu dever e não seus desejos pessoais, poderia sim sacrificar Shireen para tentar salvar o reino. Mas não porque ele tá com friozinho, porra! Sim, na série ele sacrifica a própria filha para derreter neve. Eu não tô zoando. Stannis Baratheon original trocaria sim a vida de qualquer um, inclusive sua própria, para salvar Westeros. Pois esse é o papel do rei, cujo subtítulo é Protetor do Reino. Mas trocar a vida da filha para fazer um solzinho? Vocês estão de sacanagem? A cena demonstrando o quanto ele ama sua filha torna tudo isso ainda mais incongruente. O imbecil do seriado destruiu a moral do seu exército e causou o suicídio da própria esposa pra fucking derreter neve. Imagina ouvir os gritos desesperados daquela que mais ama e aceitar a morte de sua única herdeira só porque ele tá com pressa. Esse cara não é Stannis Baratheon, é um impostor. Vossa Graça, se estiver morto, você vai vingar minha morte, disse Stannis, e colocar minha filha no trono de ferro, ou morrerá tentando. Por minha honra como cavaleiro, tem minha palavra. Essa conversa acontece entre Stannis e um de seus cavaleiros em um capítulo preview de Ventos de Inverno. Ou seja, é canon. Mais uma prova da importância que sua herdeira tem para ele. Considerando o quanto a própria série também frisa essa importância, um Stannis consistente iria preferir passar o inverno inteiro em Castle Black e tentar de novo em 5 ou 10 anos, se a outra opção fosse perder sua herdeira. A iminente destruição do reino inteiro e "tô com pressa" não são equivalentes. Para finalizar, outro argumento dado para dizer que o arco dele na série faz sentido é que o Stannis tem muita fé no Senhor da Luz e é um fanático religioso. Ele queimou Shireen por ter completa fé na profecia de Melisandre. Não. Stannis é um ateu pragmático. Ele acredita na magia da Melisandre porque ela funciona, mas ele não é um devoto de R'hllor, pelo menos não nos livros. Os velhos deuses do norte enviaram essa tempestade. Apenas R'hllor pode acabar com ela. Precisamos dar a ele um descrente. Metade do meu exército é feito de descrentes, Stannis respondeu. Ninguém vai queimar. Reze com mais força. Mas se vocês acham que os irmãos D&D destruíram só o caráter e a moralidade do Stannis, hahaha. Não, meus amigos, eles também reduziram seu QI uns 50 pontos. Stannis is a commander. He's led men into war twice. He destroyed the Greyjoy fleet. Yes, he's a good soldier. Everyone knows that. So was Robert. Lord Stannis has the best claim to the throne. He is a proven battle commander and he is utterly without mercy. Um comandante que provou sua habilidade, Varys? Tem certeza? Se essa história seguisse o livro, você não estaria mentindo. Mas o personagem de Game of Thrones é um completo tapado. Me diga uma coisa, irmãos D&D. Como que o cara que levou Sam a sério e mandou ele estudar mais sobre a ameaça dos White Walkers, desliga o cérebro, ignora a defasagem de homens, comida, armas de cerco e cavalos e só vai pra frente? Puta que pariu, que bosta vocês fizeram. Ah, claro, o que vocês fizeram se chama fanservice. Bolton has women fighting for him. I don't fight for the Boltons. Toda essa merda só acontece por 3 motivos. Motivo número 1, para fazer um fanservice da Brienne matar o Stannis em nome do Renly. Motivo 2, para remover o Stannis da história, porque a essa altura vocês já sabiam que iam apressar a trama e terminar a série muito mais rápido que o planejado. E motivo 3, porque esses dois idiotas não sabiam o que fazer com o personagem. E esse problema não acontece só com Stannis. Vários subenredos que foram esquecidos ou deletados bruscamente denunciam sua intenção de acabar o seriado com pressa, assim como sua completa inabilidade de concluir as jornadas dos personagens. E agora, para finalizar essa análise do Stannis com chave de ouro,
vamos dar uma olhada nas várias e gigantescas crateras de enredo que foram necessárias para essa imbecilidade extrema ser possível. Vocês sabem por que o Stannis se viu forçado a sacrificar a fucking princesa de Westeros, Shireen da Casa Baratheon? Porque o Ramsay Bolton e seus 20 ninjas mágicos, de alguma forma miraculosa, invadiram seu acampamento em segredo, mataram vários cavalos, queimaram seus suprimentos e armas de cerco e fugiram sem ser vistos. What? What the fuck? A band of 20 men, maybe less. They were in and out before anyone spotted them. Burnt our food stores to the ground, all our siege weapons destroyed. Horses. We're still getting accounts, but hundreds are dead. Isso é literalmente, sem exagero ou hipérbole, impossível. De acordo com o próprio seriado, o exército original do Stannis é por volta de 6.000 homens. O acampamento então é absurdamente gigantesco, cheio de gente para todo lado, contendo centenas ou até milhares de tendas. Se cada tenda acomodar 10 homens, isso ainda dá 600 tendas. Ou vão me dizer que cabem uns 50 soldados em uma tenda dessa? É só ver o tamanho para notar que isso não faria sentido. E não tá escrito comida aqui em nenhuma delas. Ramsay e seus 20 shinobis tiveram que invadir o acampamento, identificar as tendas corretas, queimá-las no meio do frio extremo e da nevasca, com algum tipo de querosene mágico, tudo isso sem ninguém ver. Mas espera aí. A Melisandre não tinha dito antes que o que ferrou Stannis na Batalha de Blackwater foi ela não ter ido junto? Que como alguém com poderes relacionados ao fogo, ela tinha meios de lidar com o fogo vivo que destruiu a frota? What happened? Wildfire. I should have been here. Tais poderes, aliás, são demonstrados na Season 8. Então por que diabos ela não conteve as chamas nessa cena? Ah, claro, porque poderes só funcionam quando o enredo quer. Só tem duas opções aqui. 1. Ela estava mentindo e só consegue fazer chamas, não apagar. Isso significa que ela estar presente na Batalha de Blackwater teria sido tão inútil quanto ela no acampamento. 2. Ela não está mentindo e de fato consegue conter fogo vivo e outras chamas. Mas os irmãos D&D esqueceram dos poderes dela. Uma ou outra. Essas duas coisas são logicamente incompatíveis. E o pior é que qualquer resposta resulta em um buracão no enredo. E deixando a Mel e seus poderes de lado, a ideia de que as tendas com comida ficavam agrupadinhas no mesmo local, ao invés de espalhadas e bem escondidas, e que por isso toda a comida foi queimada, é ridícula. O mesmo vale para as armas de cerco. Tava tudo guardado no lugar só por acaso? Só para deixar mais fácil pôr fogo em tudo ao mesmo tempo? Aham, tá. Quem escreveu essa merda tava com o cérebro podre ou chapado de crack. Nem fumar metanfetamina azul do Heisenberg te deixaria tão doidão. E o mais hilário é que logo em seguida o Stannis decide fazer um cerco. Prince here. Another one 300 yards from the castle wall. Hurry them along. Send out a foraging party immediately. Siege begins at sunrise. Cerco Stannis. Cerco Stannis. All our siege weapons destroyed. Cerco sem equipamento de cerco, é isso mesmo? Sendo que a muralha de Winterfell é uma das maiores? Ah, que palhaçada, mano. Precisava mesmo disso? Ser burro é uma coisa, mas tentar fazer um cerco só com infantaria? Por acaso essa cena é uma piada? A intenção é fazer a gente rir da idiotice do Stannis? E os irmãos D&D até tentaram explicar isso. 20 men rode into our camp without a single guard sounding the alarm. The Northerners know more about that land than we ever will. Davos. Eles conhecem o terreno, não o layout do acampamento do inimigo. Eles não tinham como saber onde vocês posicionam cada tenda importante. E não vem com o papo de os Boltons são bons em tortura. Torturar alguém faria barulho e chamaria atenção, e mesmo se não fizesse, nem 10 horas seguidas de tortura desenhando no mapa onde cada tenda e arma de cerco está, seria suficiente para encontrar todas no acampamento de 6.000 homens. Tudo isso sem ninguém perceber. A essa altura isso não é mais furo no enredo. É um buraco negro 5 bilhões de vezes mais denso que o Sol. Uma galáxia inteira podia ser engolida por essa fenda no espaço-tempo que vocês chamam de trama. Então peguem essa merda sem sentido e enfiem no... E tem mais, porque esse enredo é uma verdadeira peneira. Stannis era o primeiro da fila, foi cercado por uma cavalaria gigante e de alguma forma saiu vivo e teleportou para o meio da floresta. Como diabos ele foi parar ali? Curiosamente, ao invés de ter pelotões Boltons organizados procurando por ele, 2 de uninho aleatórios sem cavalos o encontram só para justificar mais um fanservicezinho dele lutando com os caras. E se o Senhor da Luz derreteu a neve, que foi o gatilho pro avanço do Stannis,
como que o Theon e a Sansa tinham neve para conseguir pular do muro? Convenientemente sobrou só aquela ali? Ok, então. E me diga, como que a Brienne atravessou um exército Bolton que estava ativamente procurando o Stannis na região e chegou nele primeiro? Ela tem um GPS? Egg, não inventa, os Boltons nem estavam procurando ele. E por que causa, motivo, razão ou circunstâncias eles não confirmariam a morte de Stannis Motherfucking Baratheon? O contra-argumento é que os Boltons também são burros, é isso? Mesmo com seu exército aniquilado, só seu nome é suficiente para ele criar um monte de problemas se ele sobreviver. A ideia de que os Boltons não garantiriam sua morte é ridícula. E como diabos a Brienne achou exatamente o Stannis no meio de 1.700 mortos espalhados por toda uma floresta? Se fosse Hunter x Hunter, eu até poderia dizer que ela sentiu a aura dele, mas não é. Nada faz sentido nesse plot inteiro, essa é a verdade. E outra coisa absolutamente hilária nisso tudo é que na série, Jon Snow cometeu alta traição. Ele gostar, estar grato ou respeitar o Stannis não importa. Oficialmente, ele não está no Trono de Ferro. É por isso mesmo que ele tem que vencer a guerra. Sendo assim, Jon não tem autoridade para convidar estrangeiros a cruzar a fronteira só porque o Stannis disse. And the wildlings? They'd rather burn than fight for me, so be it. I leave their fate to you. Isso significa que os caras que o mataram no final da temporada estavam tecnicamente corretos. Ele é, literalmente, um traidor. E eu garanto que os escritores nem perceberam que fizeram isso. Todos os personagens e a história em si vão reagir como se o Jon tivesse sido apenas vítima de uma trágica injustiça. E já que entrei nesse assunto e o Stannis já tá morto e enterrado embaixo da incompetência de Benioff e Weiss, vamos concluir a análise do Jon, que sim, também tá lotada de buraco no enredo. Nessa temporada, Jon foi eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite, e então ele decide que a verdadeira batalha é vivos versus mortos e não selvagens contra Westeros. Ele decide salvar o povo selvagem que está abrigado na vila de Hardhome, pois cada um deles que morrer pro exército dos mortos se tornará mais um inimigo imortal a ser enfrentado depois. Legal, temos aqui um plot bem simples e direto. Negociar com selvagens e salvar a maior quantidade de vidas possível. As negociações são obviamente tensas, mas resultaram em alguns grupos aceitando cruzar o rio com Jon e outros, como o grupo dos Stands, negando a ideia. Mas as coisas não seriam tão fáceis, seriam? Assim que a travessia começa, um som aterrorizante chama a atenção de todos. Uma horda gigantesca de zumbis está se aproximando, e não para fazer um piquenique. Oh não, e agora? Ah, claro, um bando de cuzão fecha o portão antes de deixar a galera entrar, porque são burros e não entendem que cada pessoa que morrer vira um zumbi adicional. Por enquanto, isso não é uma reclamação do plot. A cena é totalmente realista, pois é comum as pessoas desesperadas priorizarem a própria segurança, inclusive de forma irracional. Os problemas começam quando os zumbis com seus bracinhos finos de osso conseguem fazer buracos no portão grosso de madeira. Eu mais do que aceito que isso seja possível, estamos falando de fantasia afinal. Se a série for consistente sobre cada zumbi ter super força, tipo magia mesmo. A física e a densidade dos materiais torna isso impossível se esse não for o caso. Mas se é assim, como diabos isso aqui é possível? Olha o Jon segurando um zumbi com a mão, ele tem super força também? Mas beleza, vou ser completamente justo e dar um boi pros irmãos D&D. Vou supor que cada zumbi tem níveis diferentes de força. E só alguns deles tomaram o leite de One Piece para curar a osteoporose e socam madeira que nem o Pai Mei. Eu não preciso ficar focando em detalhezinhos como esse para achar buraco nesse episódio. A próxima cena não contém um ou outro furo no enredo. A cena inteira é completamente absurda. Todo mundo adora essa primeira batalha entre Jon e um White Walker. Mas me desculpa, do início ao fim ela não faz o menor sentido. Dá uma olhada nisso. O chefe dos Stands manda o Jon ir pegar o Dragon Glass, que vai ser vital para as batalhas do futuro, por ser a única arma capaz de destruir os White Walkers, pelo menos até onde eles sabem. Aí o cara decide peitar o caminhante branco enquanto o Jon vai buscar a bolsa. Não apenas o morto-vivo é muito mais forte e ágil, como sua lança de gelo despedaça armas comuns. Assim que o Thands perde o machado, ele vai jogar no Vasco. E até aqui estava tudo ótimo. Foi gerado um alto nível de tensão em relação ao vilão, e os riscos foram bem estabelecidos. Só que aí, quando chega a vez do Jon, o caminhante branco faz isso. Jon estava de costas, distraído, tentando pegar o Dragon Glass, nem viu o inimigo chegar e ao invés de meter essa lança de gelo nas costas dele, ele decidiu pegar o Jon com a mão e jogar ele pra longe? Pra quê? Por quê? Como assim?
É aqui, meus amigos, nessa cena que a plot armor começa a ser introduzida em Game of Thrones. Existem momentos nas 4 primeiras seasons que a gente pode debater, isso aqui é armadura de enredo ou não? O cara sobreviveu por conveniência e sorte ou não? Porém, é nessa luta que ao invés de um debate temos algo absolutamente óbvio. O vilão só não matou o Jon porque não quis. A luta continua. Jon desvia de uns golpes e, de novo, o Walker pega ele com a mão e joga ele ao invés de usar sua fucking arma letal. Olha essa porra. Era só fincar nele e acabou, morreu o Jon. Encher a cena de corte não funciona, Miguel. E então chega meu momento favorito. You serious? Mano, por que caralhos ele usou a parte traseira da lança em seu zumbi debilóide? Ele destruiu a arma do Jon, ele ficou lá, parado e vulnerável, olhando pro Walker que nem um bocó, e o bicho decide, de novo, bater com a região não letal de sua arma. Vocês fumaram orégano, porra? Gente, não é como se eu quisesse que o Jon morresse, não é isso. É que não é necessário fazer o inimigo ser burro pra poupar a vida do personagem. Existem muitas formas de coreografar e escrever uma batalha difícil sem atropelar a lógica. Se você estabeleceu na história que o inimigo quer matar seu oponente, não o faça bater com a bundinha da arma num maluco paralisado e desarmado, pelo amor de Deus. E ainda não acabamos. Bem antes dos zumbis atravessarem o portão, o casebre onde o gigante estava com Ed e alguns outros é invadido do nada, ou seja, zumbis teleportando, o gigante atravessa o rio congelante sem um barco e não sofre com hipotermia. Jon convenientemente acha sua espada de aço valeriano no chão no momento exato, mas por causa dessa cena final, que confesso é muito foda, todo mundo esquece todo o resto da maluquice sem sentido que acabou de acontecer. Lembram da minha analogia sobre pedacinhos de bosta numa panela de chocolate? Pois então, essa é a Season 5. Acredito que seus momentos excelentes fizeram a maioria esquecer das cenas estúpidas e por isso a Season 5 ainda é consideravelmente popular. Eu achei a trama da Cersei, dos Tyrell e do Alto Pardal particularmente excelente, assim como o conflito interno do Theon, que está lutando contra um condicionamento psicológico extremo. E embora não seja perfeito, o treinamento da Arya também foi legal. Mas calma que todos esses arcos serão analisados por completo nos vídeos seguintes. Por agora, ainda falta um pecado mortal a ser analisado nessa temporada. Vamos falar de Dorne, o reino mais tosco da história da fantasia. Aliás, peço perdão, Dorne é muito foda. Nos livros, só nos livros. O enredo de Dorne nem parece fantasia medieval, mas sim um cartoon. Cada cena desse arco inteiro tem um script que se encaixaria muito melhor em Pica-Pau do que em Game of Thrones. Começando pelo principal problema. A jornada inteira é inútil e se fosse deletada, a história simplesmente não mudaria. Ela começa com uma ameaça à princesa Myrcella, algo completamente imbecil, pois a Ellaria poderia ter executado seu plano primeiro para depois ameaçar. E a história termina com a Myrcella envenenada e morta. Ou seja, ao invés de múltiplos episódios de diálogo tosco, Maybe I'll come visit you sometime. Maybe I'd come visit you. Don't wait too long. Got a noble woman to marry back home. You want a good girl, but you need a bad pussy. What? e claro, muita encheção de linguiça sem nexo. Se ao invés desse negócio do colar e da cobra, tivessem enviado uma carta para os Lannisters informando da morte da menina, poderiam ter começado o plot da Season 6 imediatamente. Não faria nenhuma diferença. E quem sabe, fazendo isso, talvez o Bran aparecesse em pelo menos uma cena. Caso não tenham notado, o personagem foi deletado da Season 5. Futuro rei, by the way. Anyway, sabem por que a Ellaria fez tudo ao contrário e enviou a ameaça antes de sequestrar a Myrcella? Pro Jaime estar lá, presente no momento do sequestro, e assim os irmãos D&D poderem meter seu fanservice estúpido na história. Claro. There are only two like it in the world. The one I'm wearing, the one I gave to Myrcella. Como podem ver, se Ellaria furtou o colar da menina, então ela teve acesso ao quarto dela. Sendo assim, ela poderia, se quisesse, já tê-la sequestrado ou matado, com facilidade. Mas na cabeça dos irmãos D&D, ver uma lutinha entre o Jaime, o Bronn e a Sand Snakes é muito da hora. Então foda-se a lógica da trama. E até o Bronn concorda comigo
que a presença do Jaime nessa missão não faz sentido. I've been doing this sort of thing a long time. I'm good at it. That's why you're here. I know. Why are you here? Why not send 40 of me? Or an army? Excelente pergunta, Bronn. O Jaime diz que o motivo é evitar uma guerra. Mas invadir o país em segredo, se infiltrar na residência dos nobres e sequestrar sua convidada, que aliás está noiva e prometida ao príncipe, não começa a guerra não? Supondo que essa missão imbecil funcionasse, vocês acham o quê? Que Dorne ia falar, que pena, e só? Pera, mas até onde você sabe, Jaime? O sequestro de Lyanna Stark foi o gatilho de uma rebelião sangrenta. Você literalmente tem um exemplo onde um sequestro similar deu muita merda. E tá achando que não vai dar problema, seu corno? Não, Jaime, você só tá aqui por ser um personagem reconhecível e importante. Você é o avatar do público, para termos alguém familiar por quem torcer. A realidade é que não tem lógica alguma em você ir pessoalmente nessa missão retardada, pois você é valioso como refém. Você pensaria que esse idiota teria aprendido isso na Season 2 e 3, né? Mas não, acho que ele tá a fim de ser capturado de novo. Esse tipo de fenômeno num enredo tem nome, meus amigos. Estilo sobre substância. É quando você sacrifica a coerência e as regras da sua própria trama por cenas que na sua cabeça são legais, fascinantes e super cool. Esse é o principal motivo para nada fazer sentido em Dorne. Os roteiristas desse arco simplesmente ignoram lógica geográfica, distância, segurança do local, como funciona espionagem, infiltração e etc. Por exemplo, assim que chegam em Dorne, ao invés de usar a noite para se ocultar, nossa dupla dinâmica decide dormir? E depois de sua soneca, eles decidem seguir viagem de dia, no claro, sendo que eles estão infiltrados. Hein? Não tá ao contrário isso? Em questão de minutos eles são encontrados por um grupo de soldados dornianos. Mas espiões viajarem à plena luz do dia não é o principal problema. Os irmãos D&D esqueceram que Dorne é um país, não um bairro pequeno. E dentro da nação chamada Dorne, tem várias cidades enormes, além de uma robusta infraestrutura militar e uma população gigantesca. Isso significa que uma ronda de só 4 dornianos, convenientemente fáceis de matar, ter encontrado esses dois patetas é basicamente um milagre. Se fosse um pelotão de 10, nossos heróis já iriam pra vala. Se fossem 20, ainda pior. Adicionalmente, o que diabos eles estavam fazendo ali? Se a resposta for, eles sabiam sobre o Jaime e estavam procurando invasores, então enviar só 4 homens é ridículo. E se a resposta for, coincidência, era só uma patrulha? Isso é ainda pior. Se eu te desse a missão de encontrar uma dupla no meio do deserto do Saara, mesmo se eu te apontasse o último local onde foram vistos, você nunca os encontraria. E a série deixa bem visível que eles estão basicamente no meio do nada. Mas espera, pra que eu tô especulando? A gente tem essa resposta. You may have a problem. He told me he smuggled Jaime Lannister into Dorne. He's come for Marcella. If he gets to her before we do, we lose our only chance for revenge. Ok, se elas ficaram sabendo do Jaime por causa do capitão do navio vazar informação, você pensaria que os 4 patrulheiros também sabiam do Jaime, exceto que a cena deixa claro que eles não conhecem os dois. Who are you? Cooper. This is Darnell. You're from King's Landing. Why are you here? Our ship capsized in the night. Então, de fato, essa é só uma patrulha acidental. Nossa, que sorte, hein? Ainda bem que só 4 Juninho patrulha dezenas de quilômetros de costa. Se um pirata tipo Salladhor Saan aportasse em Dorne com intenção de pilhagem, a primeira linha de defesa de Dorne seria 4 dornianos. Massa! Gente, a verdadeira resposta para tudo isso é muito mais simples do que parece. Eles são só 4 porque o plot precisa que o Bronn e o Jaime consigam matá-los sem se ferir para assim adquirir roupas e disfarces. Um enredo conveniente ataca novamente. E bota enredo conveniente nisso. Roteiristas, vocês sabem que cavalos galopando pra frente não param, né? Existe um negócio na física chamado momentum, popularmente conhecido como embalo, que diz que isso que acabou de acontecer é literalmente impossível. Era pro cavalo ter atropelado o Bronn mesmo ferido, caindo pra frente na direção do embalo. Pessoal, isso aqui não é plot hole, é physica hole. E até os próprios irmãos D&D entendem esse conceito.
Observem o cavalo e o cavaleiro deslizando pra frente. Foi justamente por isso que o Dario matou o cavalo de longe. Enfim, e aí temos o magnífico momento onde o Jaime só não morre por sorte do cara encaixar a lâmina na mão de ouro dele. E bota sorte nisso, considerando que o Jaime defendeu a espada sem nem olhar pro cara. O fato do Jaime quase perder uma luta de 1 contra 1 levanta a questão do que aconteceria se tivesse só mais um Dorniano tentando lutar com ele. Qual seria o resultado se, ao invés de perguntar quem são eles, dando a abertura pro Bronn começar a luta matando um, os 4 tivessem atacado sem hesitar e começado na vantagem? Jaime versus 2 caras igual a morte, ataque surpresa igual a morte, se tivessem 5 ou mais igual a morte. Vocês estão percebendo como essa missão é basicamente suicídio se não fosse o plot? Na verdade, tudo se baseia em pura sorte nesse arco retardado. Enfim, depois da batalha eles conseguem se disfarçar e seguem direto pro Jardim das Águas. Como eles pelo menos estão a cavalo, eu nem vou reclamar muito deles viajarem por 10 ou 20 quilômetros de costa sem preparação, comida ou água, porque esse problema vai ser recorrente e vai ficar cada vez pior. Na Season 5, teremos a introdução de um poder mágico em Game of Thrones, o incrível, poderoso e magnífico teleporte. A partir da Season 5, viagens longas atravessando centenas de quilômetros de estrada não precisam mais de preparação. Não ser visto e identificado pela população local ou por soldados pelo caminho? Isso não é mais um problema. Quem se importa com isso? Só curte a lutinha de espadinha aí, bro. Esse é o maior desejo dessa season, que o público desligue o cérebro. É completamente inconcebível que esses dois tenham invadido esse lugar sem serem vistoriados pelo menos uma vez. Sem ninguém notar o sangue em suas roupas ou armas e, claro, sem passar por pelo menos uns 300 guardas. Isso é provado pelo fato de que o príncipe Trystane vai perceber que tem algo errado em segundos. Acho que todo mundo é cego em Dorne, com exceção do príncipe Trystane. Agora vamos falar um pouco do Jardim das Águas. Queridos amigos, esse palácio é nada mais do que o local onde o fucking líder da Casa Martell, o príncipe Doran, mora, e além dele e do Trystane, a fucking princesa de Westeros. Era pra segurança desse lugar ser maior que a do Secote de El Salvador. Mas eles entraram numa boa, sem chamar atenção. Esse é o palácio mais fácil de invadir que eu já vi na minha vida. Olha lá, a porta abertona, nenhum guarda por perto. E não é só o Jaime e o Bronn não. As Sand Snakes, que são as filhas de Oberyn que estão tentando arquitetar vingança contra os Lannisters usando a princesa Myrcella, também dão um rolê tranquilo no jardim, armadas e obviamente mal intencionadas, e não são vistas ou impedidas por absolutamente ninguém. E eu sei que eu já disse essas palavras umas 10 vezes nesse vídeo, mas fica pior. Demora minutos pro Jaime rapidamente dar de cara com a pessoa específica que ele tá procurando, a fucking princesa Myrcella. Uau, que sorte! E se ela estivesse no quarto? E se ela estivesse no banheiro? E se ela estivesse almoçando? E se... whatever. Na moral, joga na loteria, cara. Com uma sorte dessas você ganharia 5 vezes seguidas. Querem mais coincidências mágicas? No exato momento que o Jaime chega para resgatar a Myrcella, as Sand Snakes também chegam. Elas moram naquele país e poderiam ter decidido sequestrá-la a qualquer momento, mas coincidentemente, ambas as facções magicamente chegam ao mesmo tempo. Tipo, se o Jaime tivesse parado para dar uma cagada no mato, ou se ele tivesse sido forçado a se esconder de uma patrulha, ou se qualquer outra coisa tivesse feito ele se atrasar 10 minutinhos, as Sand Snakes teriam levado a menina de boa antes dele poder impedir? E se o Jaime tivesse decidido usar seu cérebro e invadisse o local só de noite na escuridão? Myrcella já teria sido levada faz tempo e ele ficaria lá, zanzando eternamente à procura de alguém que não tá mais lá. Cada cena resulta da coincidência nessa porra desse plot. What the fuck? E vamos dar uma olhada na luta que resulta desse encontro estúpido. Aqui está mais uma evidência da completa inabilidade do coreógrafo, que parece ter escrito a cena tendo um derrame. E claro, evidência também da incompetência de Benioff e Weiss, que como showrunners aprovam ou não cada cena que entra no episódio. A cena começa com Jaime sendo isolado, e ele não tem a menor chance de enfrentar o Obara sem um braço. Estamos falando de um cara que quase morreu por um aleatório. Tudo que elas precisam fazer é atacar o Bronn com 2 ao mesmo tempo, uma de cada lado, enquanto o Jaime está ocupado. Mas observem que elas estão jogando um RPG de turno e não um jogo de ação, pois uma ataca de cada vez. Isso sem mencionar a montoeira de cortes para tentar disfarçar essa coreografia. A câmera tá tentando me dar náusea de tanto balançar, por acaso? E o que exatamente a série está tentando nos dizer com essa luta? Que a Obara é um lixo em combate? Digo isso, pois se houvesse uma imensa diferença de habilidade, a luta seria aceitável.
Mas o próprio seriado tentou nos convencer de que as Sand Snakes são extremamente habilidosas, não? Então me expliquem como que o Jaime, que mal tancou um Juninho solo, não tá sendo empalado pelo Obara em 10 segundos. Devo deixar claro que meu problema não é só com o resultado da luta, mas sim com a bagunça que as coreografias se tornarão a partir da Season 5, e que vão piorar a cada temporada. É zumbi que decide usar o lado errado da lança, são guerreiras intencionalmente atacando uma de cada vez. Não costumava ser assim. Estão vendo como todos atacaram ao mesmo tempo e é a armadura do Sandor que o protege? Aqui também tem coreografismos de cinema, aqueles momentos que revelam que o negócio é combinado. Mas costumava ser muito melhor e a ilusão cinematográfica ainda estava presente. As batalhas costumavam ter certo peso, onde cada movimento resultava em ferimentos ou consequências. O Jon lutou com fucking White Walker, uma criatura muito poderosa e com uma lança mágica, e ele não saiu ferido. Voltando a Sand Snakes, o motivo dessa batalha ser tão tosca é muito óbvio. Tudo isso aqui é fanservice. Pra você assistir a série num bar, chapado de cachaça e vibrar quando o personagem acerta um golpe. Não é pra você levar a sério, prestar atenção e não é pra matar nenhum personagem. Sendo exato, quase ninguém sequer foi ferido nesse combate mortal, entre muitas aspas. Só o Bronn saiu com um cortezinho de uma faca envenenada, mas o fato do veneno ter sido curado depois, de graça, é mais uma prova de que não é pra nada disso ter consequências. Concluindo, a luta é basicamente de mentirinha, assim como os guardas do palácio, que decidiram aparecer só agora. Pera aí, então esse lugar tem uma boa quantidade de guardas? Onde eles estavam jogando truco? Whatever. Jaime é capturado. When you were whole, it would have been a good fight. Tem certeza? Talvez isso seja verdade no livro Ariel Rotar, onde, aliás, você ainda está vivo e bem. Na série você é patético. Sem brincadeira, a morte de Ariel Rotar é mais desrespeitosa que a do Barristan, mas pouca gente se importa porque ele é totalmente secundário. Eu tenho uma suspeita de que os irmãos D&D odeiam todos os personagens que são grandes guerreiros em sua essência. Enfim, logo depois da prisão do Jaime e do Bronn, a Ellaria Sand também é presa? What the fuck? Como? Sério, como que eles acharam ela? Por que ela enviou as filhas para cometer alta traição e ficou esperando pertinho do conflito? Por que diabos ela não deu suas ordens lá de Sunspear e ficou por lá com um álibi sólido? E mesmo desconsiderando a burrice dela estar por perto, como eles acharam ela? Ela estava escondida. Tem um GPS no vestido dela? O que tá acontecendo? Gente, uma cena de 1 minuto mostrando uma das Sand Snakes sendo interrogada por informações resolveria isso. Mas não, teleporte é melhor. Esse arco inteiro tem que ser estudado, puta que pariu. Às vezes, quando eu falo num vídeo que nada faz sentido, eu tô meio que exagerando para efeito dramático. Mas nesse arco isso é literal. Nada faz sentido. Pensem comigo. Antes, os Martell tinham Myrcella como potencial refém. Agora, eles também têm Jaime Lannister. Se esse fosse o Game of Thrones da Season 1, essa baita cagada que o Jaime fez resultaria na completa destruição da casa Lannister. Reféns importantes costumavam ser pontos centrais da trama, lembram? Foi por causa das filhas que o Ned se viu forçado a obedecer à corte. Jaime capturado causou um monte de problemas pro Tywin, e até nessa própria temporada, a prisão de Loras e Margaery resulta em uma total mudança de paradigma na capital. Mas isso aqui é Dorne, meus queridos. E em Dorne, lógica básica simplesmente não funciona, nem mesmo as leis da física. E o principal motivo é essa parte da história não estar nos livros. Os próprios irmãos D&D estão inventando 100% desse arco. E esses dois idiotas não são o George. Devo dizer que esse arco desrespeita Ellaria Sand mais do que qualquer outra pessoa. Eles a transformaram numa psicopata sedenta por guerra só para justificar esse conflito imbecil.
porque nos livros, essa é a Ellaria. Oberyn queria vingança por Elia. Agora, vocês 3 querem vingança por ele. Eu tenho 4 filhas, devo lembrá-las. Suas irmãs. Se vocês morrerem, El e Obella irão querer vingança por vocês? E então Dorea e Lorrie por elas? É assim que funciona, de novo e de novo, para sempre? Pergunto novamente, onde isso acaba? Eu assisti seu pai morrer, e aqui está seu assassino. Eu posso levar esse crânio para a cama comigo, para me confortar durante a noite? Ele me fará sorrir, me escreverá canções e cuidará de mim quando eu estiver velha e adoecida? Ellaria Sand in A Dance with Dragons. Ellaria diz isso após receber a cabeça do Montanha como pedido de desculpas e sinal de cumplicidade. Sim, Montanha zumbi é que nem Night King, só existe na série. Percebem como o núcleo da personagem original é o amor por sua família e o desejo de não seguir um ciclo de vingança? Ela quer a segurança e a felicidade de seus amados, não guerra. Mas a do seriado é completamente diferente. Bom, os Martell agora têm 2 Lannisters em mãos, mas pode esquecer a ideia disso ter consequências. Lembram que eu disse que esse arco era inútil? Pois é então. Começando pelo que acontece enquanto o Bronn está preso. Uma cena completamente estúpida faz um verdadeiro rombo no enredo. Lembram que eu disse que o Bronn foi envenenado no combate? Então, quando pensamos que teremos alguma consequência pela invasão de um país estrangeiro, tudo é anulado por fanservice. Ah, Egg, lá vem você de novo, tudo é fanservice pra você, cara? Amigão, se mostrar as tetas da atriz não é fanservice, eu não sei o que é. Os irmãos D&D usam o corpo dela pra subir a audiência e pra salvar a vida do Bronn. Por que diabos a Tyenn deu um antídoto pra ele? Elas poderiam e deveriam deixá-lo morrer. Ele não apenas tentou matá-las em combate, como tentou sequestrar a princesa que elas também querem. Pô, Egg, mas elas não precisam ser tão cruéis e matar o cara de graça, precisam? Precisam sim, pois não é de graça. No processo de fazer essa cena imbecil, os escritores fizeram essas antas revelarem como seu veneno funciona. E não só isso, também o fato delas terem o antídoto à disposição. Tyenn Sand acabou de colocar a si mesma e sua facção em imensa desvantagem a troco de nada. Se você tá confuso do que eu tô falando, eu explico. O que aconteceria se o Bronn decidisse avisar o príncipe Doran sobre elas terem acesso a um veneno letal e seu antídoto? O Bronn até mesmo sabe que o antídoto fica em seus colares. Valeu por me soltar, príncipe Doran. Como agradecimento, devo avisá-lo que essas 3 têm um veneno bem perigoso. Toma cuidado, hein? Lascou. As 4 donzelas seriam vigiadas de perto e não teriam liberdade para mover um músculo. O plano da Ellaria de usar o batom envenenado para matar Myrcella não teria como funcionar se o Doran fosse avisado, porque ele jamais iria permitir a presença delas no momento da despedida. Mas o Bronn envenenado quase morre e não diz nada pra ninguém porque essa trama reduziu o QI de todo mundo em 300 pontos. Aliás, falando em QI, devo mencionar que o Príncipe Doran é o personagem mais burro da história dos seriados de TV. Eu tô genuinamente surpreso que esse cara não come giz de cera no café da manhã. Egg, do que você tá falando, cara? Ellaria Sand acabou de ser presa por desobedecer uma ordem direta do príncipe, o que pela lei é alta traição, mas ainda assim ele permite que não apenas ela fique solta por aí, como a deixa participar da reunião onde o acordo com Jaime será feito. O Bronn não ter dito nada sobre o veneno nem é desculpa. Não quer jogar ela numa cela por respeito ao Oberyn? Prisão domiciliar, ué. Ela cometeu um crime, Doran. What the fuck? E durante a reunião, essa anta chega a ser abertamente hostil com o Jaime, praticamente escrevendo em sua testa: "Eu não desisti dos meus planos e quero vingança." E o Doran não faz absolutamente nada. O Jaime até mesmo explica o motivo dele estar ali. We received a threatening message. The princess's necklace in the jaws of a viper. That necklace was stolen from my room. E o príncipe só tá fazendo essa cara de bunda porque ficou óbvio que foi a Ellaria. Mais um motivo para ele mandar prendê-la debaixo do calabouço. Mas a burrice dele não acaba aqui. Ele, que tinha 2 reféns para usar como bem entender, Jaime Lannister e Myrcella Baratheon, não apenas decide devolver a princesa, como entrega mais um refém na mão dos Lannisters, o príncipe Trystane. Ah, yes, vamos enviar um dos últimos Martells vivos para King's Landing. O que poderia dar de errado, não é mesmo? Your rebellion is over. You can swear your allegiance to me now. Or you can die. Hahaha, tem certeza, Doran? E aí, pra fechar com chave de ouro,
Esse imbecil, sabendo do ódio da Ellaria pelos Lannisters e depois de uma tentativa de sequestro da princesa, decide chamar a Ellaria e a Sandsnakes pra dar tchauzinho pro Jaime. Pera, quê? O Bronn ter falado sobre o veneno ajudaria, mas a verdade é que ele não saber disso não é uma desculpa. Ellaria demonstrou sua hostilidade durante a reunião. O mínimo que ele deveria fazer é não deixar ela chegar mais perto do Jaime, só por uma questão deles não saírem no soco. Bro, uma coisa é você ser permissivo e dar segundas chances às pessoas. Outra é você informar o itinerário exato da viagem deles. Esquece o batom por um momento. Doran, sem perceber, acabou de revelar para Ellaria de qual porto eles vão sair e qual navio vão utilizar. Sendo ela uma figura política influente, ela nem precisava ter feito nada pessoalmente. Era só contratar uns piratas para afundar o navio e matar todos dentro ou tentar outro sequestro. Desde quando os nobres esconderem seus trajetos de viagem para evitar tentativas como as mencionadas se tornou irrelevante? Desde nunca, porque na Season 6 o Littlefinger vai dizer pros caras do Vale de Arryn que a Sansa foi capturada pelos Bolton porque vazaram informação de seu itinerário de viagem. Ou seja, os próprios irmãos D&D usam isso em sua trama. Tô exausto. Me sinto como um coveiro que já cavou 45 buracos para enterrar esse enredo. Enfim, é graças a esse conjunto de burrices indescritíveis que a Ellaria tem a oportunidade de envenenar a Myrcella. E a gente volta pro meu argumento inicial. O arco inteiro foi inútil. Substitui esse monte de bosta por chega uma carta avisando que a Myrcella morreu envenenada e puf, tudo daria no mesmo. E essa foi a Saga de Dorne. Um país extremamente interessante, cheio de folclore e cultura, transformado em uma piada. Com exceção da Season 8, esse é o pior arco de Game of Thrones inteiro. Mas os absurdos ilógicos não estão presentes só nesse arco não. O Jorah dá uma cambalhota do Dark Souls pra matar um cara, a Cersei vai bater um papo com o Pardal na região mais pobre do reino, onde ela já foi atacada no passado e ninguém reage com espanto, curiosidade ou ódio da presença dela. Tyrion tenta convencer uma prostituta de que ele é mesmo Tyrion Lannister, sendo que ele deveria estar tentando se manter escondido. Ramsay identificou a espiã que tentou ajudar a Sansa por mágica, a Arya preparando seu veneno no meio da rua sem se esconder, e claro, isso aqui. I hope I can make her happy. I hope so too. She's suffered enough. I'll never hurt her. You have my word. I've heard very little about you. Which makes you quite a rare thing. Como é que é? Littlefinger nunca ouviu falar do Ramsay. Pera aí, mas nessa mesma temporada, Ramsay foi cobrar impostos de uma casa nobre do norte e esfolou a família inteira viva na frente de uma criança quando eles se recusaram a pagar, não? Sendo que o intuito era justamente espalhar pela região que quem não pagasse estava lascado. Can't hold the North with terror alone. You can't hold the North if you let these lesser lords insult us. I sent you there to collect taxes, not bodies. Lord Carwyn refused to pay. I flayed him living, along with his wife and brother. Made his son watch. O cara intencionalmente tentou aumentar sua infâmia para aterrorizar os Lords do Norte. Então como diabos alguém como Littlefinger não sabe muito sobre o Ramsay? Isso aqui é só 1% da incompetência que o Mindinho vai adquirir daqui pra frente, mas falaremos mais disso no vídeo da Season 7. Enfim, tem muito mais inconsistências e buracos nessa temporada, mas a não ser que vocês queiram um vídeo a cada 4 meses, eu tenho que focar nas coisas mais extremas e significativas. A palavra perfeita que define essa temporada é contraste. Contraste entre o diálogo magistral da Season 1 a 4 e os recaps medíocres da Season 5. Contraste entre a ausência de plot armor de antes e a plot armor tão poderosa quanto uma armadura de ouro dos Cavaleiros do Zodíaco de agora. O respeito porque um personagem é e representa que costumávamos ter, em contraste com o total desrespeito dos irmãos D&D. E por fim, a vasta diferença entre a construção realista e meticulosa das cenas anteriores, com essa última que vou analisar para vocês. Essa cena é tão estúpida que chega a ser engraçada. Nem tá na hora ainda de focar nesses personagens, mas eu preciso mostrar isso. A cena já começa com uma premissa ridícula. Por pura sorte, Brienne e Podrick, que estão procurando pelas filhas de Catelyn, decidem almoçar numa estalagem qualquer e dão de cara com ninguém menos que Sansa Stark. A Brienne tenta convencer a Sansa a ir com ela, e Sansa nega, pois até esse momento Littlefinger foi o único que de fato a manteve segura. Isso já é estúpido, pois mesmo se a Sansa dissesse sim, eu vou com você, Littlefinger jamais as deixaria partir. Ele tem uns 10 soldados com ele,
e sabemos disso porque o escudeiro dela os contou e informou sua companheira. Bom, quando a cavaleira, que mais parece uma geladeira, armada, se aproximou para conversar com a Sansa, ela foi cercada e isso faz perfeito sentido. Eu vou até pausar e mostrar bem para vocês. Tem 3 soldados em alerta de um lado e mais um monte do outro. E é aqui que o enredo deixa de ser ok e se torna esquizofrênico. Depois de ter seu pedido negado, Littlefinger percebe que Brienne é uma refém valiosa. Ela foi acusada de ter matado Renly e sua versão da história não é nada convincente. Ele decide capturá-la, mas Lord Baelish não contava com Brienne ser capaz de usar magia negra. Como assim, Egg? Que magia? Haha, vocês vão ver. Eu acabei de mostrar pra vocês que tinham 3 guardas ali, e no entanto, agora só tem 2. E ao invés de sacarem suas armas, eles tentam impedi-la ficando em pé na frente dela. Ela dá uma cotovelada em um e o outro nem se mexe. Cadê o terceiro guarda? Foi teleportado pro além pela magia de Brienne. Impressionante. Continuando, ela assusta os cavalos para criar caos, o que demora alguns segundos, mas curiosamente ninguém sai da estalagem atrás dela. E quando o primeiro desafortunado finalmente sai, ele sai sem sua arma pronta para uso e o próximo cara faz a mesma coisa só para levar uma espadada de graça. Pera, se ela cotovelou um cara e saiu correndo dos outros sem incapacitá-los, não era para sair um monte deles ao mesmo tempo, ao invés de só um Juninho desavisado? Acho que a Brienne usou uma magia de lentidão. Anyway, os Atrasildos finalmente a seguem depois. Os dois acabam se separando porque o Podrick não consegue controlar seu cavalo tão bem, o que faz a Brienne gritar seu nome e revelar sua posição. Podrick! E aqui, nossa querida guerreira, que tá mais pra feiticeira, usa mais uma magia, a invisibilidade. Essa mulher enorme em cima de um cavalo, um animal naturalmente barulhento, que você não pode simplesmente dizer shh, fica quietinho. Vestindo uma armadura pesada que faz barulho e brilha contra o sol, some da visão dos perseguidores. Olha isso. Stop! Stop! Podrick! Hold on to her! É Sneak 100 que chama? Pior que isso é o Podrick, que sem controle do cavalo acabou caindo na água, perdeu a montaria e ainda assim só foi seguido por um cara. Sabem por quê? Porque temos que ter alguns 1v1s pra Brienne. Claro. Ah, armaduras, completamente inúteis em Game of Thrones. Sendo mais exato, elas eram úteis na Season 1. Ah, Egg, mas é aço valeriano e ela é forte pra caralho. Dizem os mesmos caras que passam pano pra morte do Barristan. Vocês querem realismo ou fantasia? Decidam. Ou é realista e a morte do velho faz sentido, mas cortar uma lâmina de aço e uma armadura como se fosse papel não faz, ou o exato oposto. Mudar as regras por conveniência não vale. E se vocês acham que essa perseguição digna de Papaléguas e Coiote é tudo, se segura. Depois desse caos todo, a Brienne diz que Sansa Stark. Wary of strangers as you should be. I saw her riding on the East Road with Littlefinger. Excuse me? Você galopou a toda velocidade para longe da estalagem, desesperadamente tentando fugir, mas por um milagre você conseguiu ver para onde eles foram? Gente, considerando essa perseguição caótica, ela deu uma puta sorte do Littlefinger ter escolhido essa estrada ali pertinho dela pra passar, vocês não acham? E se o Mindinho nem tivesse saído? E se ele tivesse decidido ficar na estalagem por mais algumas horas pra, sei lá, tomar um banho? Já era, a Brienne não teria como descobrir pra onde ele ia. E além disso, também foi pura sorte e, claro, magia da invisibilidade, ela ter um momento de calma, sem ninguém atrapalhando ou a perseguindo, para poder dar uma boa olhada neles passando. E mesmo com tudo isso, depois ela foi buscar o Podrick e lutou com os caras, tempo mais que suficiente para ela perder completamente o rastro da Sansa. Mas nada disso importa, ela vai saber exatamente como encontrá-los depois. Mesmo como alguém que gosta e torce pela Brienne, eu lamento dizer que essa cena inteira é ridícula. E a vitória foi basicamente entregue na mão dela pela conveniência do enredo em detrimento de sua coerência. Concluindo, o único jeito dela ter visto para onde eles foram é o autor enfiar o conhecimento direto no cérebro dela. Brienne de Tarth tem o poder de ler o script,
Só pode. Cenas assim não são raras na Season 5 não. O Tyrion literalmente invoca um cara aleatório para soltar suas correntes na hora exata. Sério, esse maluco surge do nada e sequer tem o nome e ele nunca mais aparece de novo. Ao reassistir essa temporada, ficou muito claro pra mim que a equipe que escreveu o que veio antes não é a mesma que escreveu o que veio depois. Ou talvez nem seja isso. Talvez a qualidade geral da escrita despencar é o resultado de algo muito mais simples. Embora ainda tenham páginas do livro sobrando para usar na Season 5, a verdade é que as mudanças feitas nas Seasons anteriores já alteraram o trajeto dos personagens mais importantes. Por causa disso, 70% do enredo já é invenção original dos irmãos D&D, e é por isso que a diferença é tão óbvia. O diálogo decaiu porque eles não estão mais copiando do George. A construção das cenas piorou porque eles não estão mais adaptando cenas dos livros, mas sim construindo as próprias. E a verdade nua e crua é que esses dois não estão no mesmo nível. Sem ser exagerado e sem xingar de graça. Eu não estou dizendo que Benioff e Weiss não sabem escrever. Estou dizendo que se o George é um escritor nível 90, os irmãos D&D são nível 30 ou 40. Eles são profissionais, eles até têm experiência, tanto que muitas cenas originais deles são boas. Mas eles não têm a maestria necessária para escrever todo o conteúdo original de uma história tão complexa quanto Gelo e Fogo. E eu não sou melhor que eles não, quem sabe um dia no futuro. É muito provável que eu faria tanta merda quanto eles se fosse nomeado escritor-chefe de Game of Thrones. A diferença é que eu teria a humildade de pedir ajuda. Benioff e Weiss poderiam ter contratado mais escritores de apoio ou pedido mais instruções e contexto para o próprio George, mas a arrogância falou muito mais alto. E eu não tô só chutando que eles são arrogantes. Quem me disse isso foram os atores. And now the actor who played Varys has revealed that he wasn't thrilled with how his story ended. The death stings, especially considering how little Varys has been given to do over the past 2 seasons. Hill revealed he wasn't too happy with his character's arc either. I was very bummed to not have a final scene with Littlefinger. I was bummed not to have any reaction to him dying if he was my nemesis. In a way, unfortunately, I'd read the books. So I had expectations for season 5, and as soon as I got the schedule, I thought, well, there's something up here. And I got into all these arguments and fights with the writers. They go, yeah, we hear you and we respect you, but we don't care. É totalmente compreensível que seu nível de confiança aumente após tanto sucesso e milhões de dólares. Mas se metade do seu elenco está discordando do seu enredo, é senso comum você dar a devida atenção a essas preocupações. Mas não, a resposta dos irmãos D&D sempre foi: calem a boca, vocês são só atores, sabemos o que estamos fazendo. This year, for the first time, we got some pushback where the actor said, you sure about that? Yeah, so there was a long conversation, then we got a long letter explaining why this was a bad idea, which just made us want to kill that person that much more, so, you know. Which just made us want to kill that person that much more, so, you know. Perder o conteúdo dos livros foi como ter que substituir o Ronaldinho Gaúcho por um jogador aleatório da 2ª divisão aos 30 do segundo tempo. O jogador substituto também é um profissional e também treinou por anos, mas o cara simplesmente não tem o mesmo nível de habilidade. A maior evidência disso é o fato de que a partir da Season 5, a qualidade da escrita vai despencar cada vez mais rápido, até o seriado mergulhar de cabeça em uma pilha de bosta chamada Season 8.